infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Essa frase da escritora Lia Luft exemplifica bem o nosso tema de hoje aqui no programa Assembleia Entrevista. Nós vamos falar sobre a importância da primeira infância, sobre os desafios, as possibilidades da criação de uma criança aí do 0 até os 6 anos de idade. Para isso, a gente recebe aqui uma especialista no assunto, que é a Mariana da Cunha Canova Costa. Ela é pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação, mãe, diretora escolar. Bem-vinda. Obrigada, é uma alegria estar aqui, poder contribuir com essa reflexão que é tão importante. Legal. Para começar, o que acontece nesse período de 0 até 6 anos que é tão determinante? Por que a gente tem que olhar com atenção para esse período? Na minha opinião, é o período mais importante da vida, porque é exatamente isso, é a base estrutural de toda a vida, né? Quando você olha para uma criança com o respeito que a infância merece, você vai ver o reflexo disso ao longo de uma vida inteira. A formação da personalidade, do caráter, toda a parte de desenvolvimento, inclusive nutricional, né? São aspectos que são necessários serem olhados para isso desde o começo da vida, porque o reflexo disso vai acontecer durante muito tempo. E você estuda e fala muito sobre 4 pilares da primeira infância, né? Quais são eles? Essa é uma teoria que ao longo desses quase 30 anos trabalhando com a educação eu percebi ser muito relevante e fui criando isso baseado em todo esse estudo, essa vida no chão da escola com crianças pequenas. E eu costumo dizer assim, que os 4 pilares é como se a vida fosse um grande prédio a ser construído. E os pilares, eles sustentam, né, essa vida, esse prédio. Se você não estruturar esses 4 pilares bem, o prédio vai cair. Tá? E quais são esses 4 pilares que a gente precisa olhar com muito cuidado? O primeiro é a construção da independência e da autonomia. Pode ser uma coisa simples, mas que faz total diferença. Porque quando você ajuda uma criança a compreender que ela é capaz de resolver pequenas situações, pequenos problemas e desenvolve essa autonomia, ela vai ser um adulto que vai ter muito mais segurança para tomar algumas decisões, para poder resolver questões que podem acontecer, porque ela se sente capaz e se sente potente. E começa isso desde pequenininho, quando, por exemplo, um bebê que está aprendendo a virar, começando a arrastar, aí a gente vai lá e entrega na mão do bebê o objeto que ele quer. Tem que deixar ele buscar. Deixa, né? Você não vai fazer um sofrimento, você não vai, mas você vai olhar para esse bebê com um olhar de capacidade e não de impotência. A nossa cultura olha para um bebezinho e fala, ele tem que ser protegido, ele tem que ser, né? É claro que você não vai deixar um bebê sofrer, desassistido de maneira alguma. Mas quando você estuda a abordagem Pickler e você percebe os fundamentos estruturantes disso e dessa construção de autonomia, você vê um reflexo muito bonito. O segundo pilar, ele está voltado para a construção do pensamento crítico. E isso começa na primeira infância, muitas vezes pelo brincar livre. Quando você permite a criança construir o pensamento por meio do brincar, quando ela está lá brincando de fases de conta, imaginando coisas, ela inventa uma história. E nós adultos, muitas vezes, achamos que o bebê que está brincando sozinho, ele está abandonado. E não. O brincar livre não é brincar abandonado. Eu sempre falo para as famílias, para os educadores, se você vê um bebê brincando, deixe, não interfira. Depois você vai dizer assim, nossa, João, eu percebi como você gostou de brincar com o carrinho amarelo. O que o João vai dizer? Ele vai falar assim, a minha mãe me olhou, ela me enxerga, mas ela não interrompe o meu raciocínio. Que legal. A gente tem uma pandemia de TDAH e hoje todo mundo dizendo que tem isso, né? E muitas vezes, por quê? Porque não desenvolveu foco, não desenvolveu essa construção do pensamento que também é feito pelo ócio. Porque foi uma infância com hiperestimulação, né? Da melhor maneira possível. Eu digo, ninguém faz mal, né? Ninguém fala, acorda e fala, eu vou ser uma mãe ruim, ou eu sou mãe também, então eu sofro disso também. Mas a gente olha para a infância e a gente quer suprir tudo. Sem querer, a gente acaba interrompendo algumas situações. E daí tem a questão da indústria do brinquedo, né? Esse crescimento, né, que a gente vê nas prateleiras aí das lojas, brinquedos
eletrônicos, brinquedos super estimulantes, né? A gente precisa mesmo de brinquedos muito mirabolantes para fazer a nossa criança brincar? Não, não precisa. Brincar é um ato natural da infância, é a maneira como a criança descobre o mundo, né? Então, você pode ver, em lugares que não tem tecnologia, vai ter o brincar. Pode ser uma comunidade indígena, pode ser um país que não tenha tecnologia, lá no meio da Namíbia, no meio do, né, em qualquer lugar, você vai ter uma criança brincando. Então, o ato de brincar permite que a criança construa pensamento, construa imaginação, se permita descobrir o mundo. Então, você não precisa de brinquedos mirabolantes. Eu sempre brinco que deixa o vizinho comprar e você pega a caixa e dá a caixa para o seu filho brincar, porque eles amam caixas e eles vão entrar na caixa, sair da caixa, fazer barulho com a caixa, vão inventar histórias nessa caixa. Tudo isso é muito mais produtivo para o desenvolvimento dessa educação do que ficar observando um brinquedo mexer sozinho. Eu tenho a prova em casa, o meu chora quando eu jogo a caixa fora. Sim. E às vezes o brinquedo fica parado lá. Exatamente. E a gente falou de 2 pilares até agora, né? Isso. Quais são os outros 2? O terceiro pilar é a construção do vínculo positivo com a aprendizagem. A criança precisa gostar de aprender. Ela não vai querer aprender se for um ato mecânico, como, por exemplo, ligue o gatinho até o potinho de leite num material pronto, algo que não desenvolva para ela um desejo de aprender. Por isso que a literatura é tão importante, tão fundamental na primeira infância. Ler livros inteligentes para as crianças, claro que para a faixa etária deles. Trazer repertório de mundo, vai visitar museus, levar em passeios, mostrar, porque a aprendizagem, ela está em todo lugar. A gente acha que a aprendizagem está só na escola ou está só nos livros, isso não é verdade. Então, quando você tem uma família engajada em promover situações de aprendizagem para a criança, oportunizar conhecimento, repertório, você vai ter uma criança que gosta de aprender, né? E aí, isso vai gerar uma evolução constante. Porque para a gente crescer, a gente tem que buscar a aprendizagem, concorda? Né? Você, em qualquer fase da vida. Para isso, você tem que gostar de aprender. Se você achar que a aprendizagem é ruim, e muitas vezes o vínculo negativo com a aprendizagem pode vir de situações mecânicas para a criança, que a criança acha muito triste. Eu lembro que eu fui alfabetizada com Babebi Babu, de muitos anos atrás. Ivo viu a uva e eu falava, quem é o Ivo? Não tinha significado nenhum, né? Hoje você vê crianças muito mais, quando você permite uma abordagem pedagógica que instiga o conhecimento, instiga o vínculo com a aprendizagem, elas são 10 anos-luz em comparação à construção antiga da metodologia, né? Então, isso é um cuidado bem importante. E aí entra tantos pormenores, né? Mas um deles que vem na minha cabeça agora é sobre essa família que consegue levar para um passeio, que consegue sair brincar ao ar livre, que tem isso na dinâmica familiar, isso cabe dentro da dinâmica familiar. Mas muitas famílias não conseguem, né? E outras tantas acabam tendo que delegar, muitas vezes, para um complicador da vida moderna que tela, muita tela, muita tela, muita tela. O que vai acontecer se a gente tiver essa parentalidade tão distraída como é hoje? Às vezes não por opção, é uma necessidade, né? Mas no que isso vai acarretar? Bom, a gente tem aí algumas leis que já mostram o malefício das telas, né? Hoje, ano passado, quando foi, né, validada a legislação de ser contra telas na escola, nossa, eu fiquei muito feliz, porque talvez não se tinha consciência do malefício que isso gera numa criança. A criança pequena, ela está descobrindo o mundo, ela está se conectando, e aí a gente precisa permitir que ela rale um joelho subindo na árvore, que ela brigue com um amiguinho porque quer o mesmo material, que ela aprenda a esperar, ócio fundamental, né? E quando você dá uma tela, tem que ter tédio. O tédio é fundamental para a criatividade também. Quando você encaixa uma tela, o tempo todo que essa criança está ociosa, você impede o desenvolvimento de habilidades necessárias para o desenvolvimento da paciência, para
para o desenvolvimento do planejamento, as funções executivas que são fundamentais na construção de qualquer pessoa, qualquer ser humano precisa organizar, precisa planejar, precisa construir ideias. E se você impede esse tempo, né, por conta da tela, eu falo que me dói muito quando eu vou em restaurante, eu vejo todo mundo na tela, né, com crianças pequenas. Eu não estou dizendo que a culpa é dos pais de forma alguma, eu acho que os pais fazem o melhor que podem e a gente já está numa outra fase que não é culpabilizar ninguém, mas é ter a consciência disso, né? Então, hoje, quando eu recebo famílias na escola, eu percebo que as famílias estão muito mais conscientes do que antes da pandemia, ou depois da pandemia ali, que foi muito difícil e que teve excesso de telas. O meu filho, na época, tinha 4, 5 anos e eu precisei deixar ele na tela durante 8 horas diárias porque não tinha o que fazer, eu precisava trabalhar. Foi um desafio gigantesco. Sim. Eu não gosto nem de olhar para aquela época porque foi muito marcante. Dói um pouco, né? Mas a gente precisa entender que a tela, ela precisa ser muito bem utilizada. Nós não vamos banir a tela, acho que isso já está claro, mas a família que tem consciência de como escolher os desenhos importantes, como usar a tela de uma forma inteligente para uma pesquisa, para poder descobrir alguma coisa do mundo, legal, né? Escutar um podcast com a criança, fazer yoga, né, com os bichinhos, você entende? Então, assim, uma tela um pouco mais interativa, usar de uma maneira inteligente, não é nem criativa, é inteligente, porque isso também pode ajudar o seu filho. Com limitações. Isso é fundamental, né? A Associação de Pediatria já sinalizou 0 a 2 anos, o ideal é 0 telas. Né? Por quê? Porque eu estou aprendendo a conhecer o mundo. Se eu sou um bebezinho lá de 6, 7 meses, que estou descobrindo o mundo, tenho uma tela, eu não me conecto com a pessoa. E isso é algo que gera consequências muito sérias. E como fazer esse interesse dele pelo ar livre, né? Com tanto estímulo eletrônico? Levando para o ar livre. Não tem essa, pega o carrinho do bebê, vai passear. Organiza a tua rotina, no mínimo uma vez por semana. E assim, a gente está numa cidade linda, Curitiba tem muitos parques, a gente tem aí, cada vez mais eu percebo que uma intenção do poder público de mostrar o quanto esse lazer ele também é importante, né? A família que às vezes não consegue, se organiza com a ajuda de alguém, às vezes um vizinho, leva aqui, vamos ver, né? Vamos passear num bosque, nem que seja 1 hora por semana, sabe? Então, tem alguns estudos assim que comprovam que o déficit de natureza pode gerar, né? E você também pode trazer essa natureza para dentro de casa. Quando você vai lá plantar com seu filho numa horta pequenininha dentro de casa, quando você cozinha, sabia que cozinhar é uma ferramenta incrível para desenvolvimento de pensamento? Eu falo sempre para as famílias assim, eu sou a favor de levar crianças ao mercado, por mais que façam birra, por mais que faz parte da vida que do pede desenvolvimento infantil, que não vai dar. Isso. Mas você desenvolve muitas habilidades quando você coloca a criança envolta na sociedade. Porque a criança, ela faz parte, né? A gente está aí num mundo que cada vez mais pessoas não querem ter filhos pequenos, né? E isso corta o meu coração. Mas a sociedade precisa olhar para essa infância com esse respeito que ela merece e isso acaba desenvolvendo. Isso tem a ver com o que você chama de fobia do mundo real? Sim, tem. A gente tem aí algumas crianças que é muito mais cômodo você ficar na tela do que você ir ao mercado, do que você ir brincar num parque que o amiguinho quer o mesmo brinquedo que você, né? Então, eu uso isso como fobia. Eu costumo dizer assim que, sem querer, nós que somos pais e a sociedade como um todo, coloca a criança numa bolha anestésica, né? Nessa bolha anestésica, a criança não chora, a criança não sente dor porque ralou o joelho, a criança não escuta um não, a criança não passa fome, no sentido assim de que isso que eu estou sentindo é fome, né? Preciso e eu posso sinalizar pedir para minha mãe que eu estou com fome. Então, ela vive num mundo que é uma bolha anestésica. Só que o que acontece? O mundo estoura essa bolha. E aí você vai ter um adolescente, né, que é reflexo dessa infância, aonde não sabe escutar o não do namorado, não consegue suportar a reprovação num vestibular. Então você tem questões emocionais muito sérias. E esse é o 4º pilar. Porque o 4º pilar é a construção de habilidade socioemocional. Então, eu digo que na infância a gente tem que ter doses homeopáticas de frustração diária.
Veja, é diferente de deixar a criança em sofrimento. Eu não estou falando isso, sou totalmente contra, né? E também de nenhum tipo de agressividade com a infância, tá? Mas a criança que aprende a esperar um pouquinho quando ela pede algo para a mãe ou para o pai e não recebe ali na hora, ela está desenvolvendo persistência, ela está desenvolvendo paciência, né? São estruturas emocionais que vão dar sustentação. Essa geração de adultos que a gente está vendo agora, que tem muita essa dificuldade de socialização, de inserção em coisas básicas da vida profissional, de coisas básicas da vida doméstica, é uma geração que teve essas dificuldades, então, na infância. A gente vê assim, o número, por exemplo, de tentativas de suicídio na adolescência nunca esteve tão grande, né? E isso é o reflexo das bolhas anestésicas da primeira infância. Então, a responsabilidade que a sociedade como um todo precisa ter para olhar para a primeira infância é essa responsabilidade do quanto essa criança vai refletir na vida. A criança, ela precisa ser respeitada só por ela ser criança, não é porque ela vai ser algo, ela já é um indivíduo, né? Mas se a gente toma consciência que essa infância, esse brincar livre, essa estrutura adequada para receber uma criança, esse cuidado com excesso de telas, principalmente a interação respeitosa, né? Que é diferente de não dar limites, vamos deixar isso muito claro, porque criança naturalmente é regida pelo prazer. Eu sempre brinco que se não fosse a minha mãe e meu pai, eu estava até hoje assistindo Pica-Pau e comendo bala na casa da minha avó, porque qualquer criança é regida pelo prazer. E aí existe a gente percebe assim, uma confusão nos papéis em alguns momentos, porque a gente fala assim, eu não quero ser a mãe que a minha mãe foi, que às vezes me batia, que às vezes gritava, me deixava... Mas aí eu vou para o outro oposto, e aí eu deixo a criança conduzir. E quando a criança conduz, ela vai buscar o prazer. Então, você tem, às vezes, situações familiares que a criança que escolhe o shopping que vai passear, o hotel que vai para não sei aonde, né? A própria escola que vai... Não, criança não faz isso, gente. Quem faz isso é adulto. Não é a criança que vai conduzir a família. Pelo contrário. E aí eu tenho que ter pais extremamente conscientes para poder saber dizer o não, aguentar o choro, a contestação e tudo bem. Eu falo para as famílias, seu filho pode chorar, não tem problema nenhum ele chorar porque ele não queria comer, não pôde comer o iogurte antes do almoço, né? O problema é ele jogar o iogurte, ele te bater, deixa ele chorar, filho chora, quando você se acalmar a gente volta, né? Eu como mãe passo por isso, meu filho tem uma intensidade emocional grande, ele pode chorar, ele vai ficar bravo porque não quer fazer a lição de casa, vai, mas ele tem que fazer, porque a condução é minha, né? Eu sei que isso é importante para ele. E você falou ali sobre enxergar a criança como um indivíduo, né? Desde sempre, a gente tem uma dificuldade de fazer isso na vida prática, né? Porque a criança mal nasce e a gente já está questionando o que você vai ser quando crescer, né? Essa pergunta que a gente embute desde o começo. Qual é o prejuízo da gente ter essa expectativa de sucesso só baseada na vida acadêmica, na vida profissional? Você vai ter talvez adultos muito infelizes. Né? Não que você tenha que buscar a felicidade o tempo inteiro, porque a vida não é feita só de prazer. Mas quando você olha para a criança como um indivíduo desde pequeno, né? Então eu digo, às vezes as famílias vão visitar minha escola e eu começo conversando com o bebê e a família fala, nossa, como assim? Ela está falando com o bebê e não está falando com nós adultos? É porque eu já olho para essa criança como um indivíduo. E ele responde, né? E os pais falam, nossa, ele está tentando falar com você. Sim, porque eu falo com ele. Né? Quando você vai em algum lugar público, a tendência é sempre falar só com os adultos. Né? E aí, se você olha para a criança com esse respeito, a criança se sente, né? Nossa, estão olhando para mim. A gente tem aí vários estudos que comprovam que quando as cidades são pensadas na infância, o quanto essa criança ela cresce com muito mais respeito pelo outro, um nível de empatia muito maior. Por quê? Porque ela se sente vista, ela se sente percebida. Então, você pensar em ambientes educadores na própria cidade, né? O Francesco Tonucci é um estudioso da Itália que traz muito isso e ele fala sobre essas cidades inteligentes para a infância, de você olhar para os espaços primeiro na criança, para a criança, porque se você respeitar a criança, você vai respeitar a sociedade inteira. Se você olhar para uma calçada que essa criança consegue andar, que esse carrinho consegue ser empurrado, todas as pessoas
vão receber isso como retorno, né? Então, olhar para a base é uma estrutura de futuro gigantesca. E um sinal de economia depois lá na frente em outros aspectos, né? Já tem saúde pública, em segurança. Isso, que comprovam que a cada $1 que você investe na primeira infância, você vai ter um retorno de $5. Então, isso pensando em gestão de política pública é algo muito interessante, né? Porque você também consegue prever esse cuidado econômico que é necessário, né? Mas se você olha para uma criança, né, por exemplo, uma criança de 4, 5 anos que está com troca fonética, né? Aí você sabe que isso vai repercutir dentro da alfabetização. Se você trabalha isso agora, você não vai precisar pagar uma fono, você não vai ter uma pessoa que fala errado lá na frente, você vai ter uma pessoa que vai gostar de escrever, que vai gostar, né, de ler de uma maneira muito mais, e isso vai repercutir no processo todo da aprendizagem. Mariana, e as escolas, elas estão, né, ligadas nessas abordagens, né? Ou a gente ainda está muito lá no passado, a cabeça está começando a abrir nesse sentido? Eu percebo que sim, né? Eu vejo assim que eu, com o centro de formação que eu tenho, eu trabalho com várias escolas e tento trazer esse conhecimento. Eu brinco que minha missão de vida é espalhar sementes de respeito à infância. Eu percebo uma busca muito constante por mudanças de abordagens pedagógicas, né? Por um olhar para a infância, não só com pontilhados e desenhos prontos, mas como eu posso desenvolver essa criança desde o começo, né? Por exemplo, quando a criança mostra um desenho para você, você sempre fala, ai, que lindo, né? Você pode falar muito mais que isso. Quando você fala, nossa, filho, eu percebi que você usou linhas onduladas, linhas retas, que você utilizou o amarelo e o vermelho, né? Como está parecido com aquele outro que você fez. Isso vai trazer para a criança um nível de conquista e autoestima muito melhor. A criança vai dizer, e eu vou fazer o meu melhor possível. Eu gosto muito dessa expressão, né? De permitir que a criança faça essa metacognição, claro que respeitoso à idade dela, mas ela é capaz. Quando você olha para uma criança de maneira potente, inteligente, capaz, você muda a forma de atividade que você envia, de proposta que você dá para a criança, e aí você tem um resultado muito maior. Ontem eu estava numa turma com crianças de 5 anos. Eles deram uma aula sobre neurônio, que você não acredita. Sabe, eu entrei na sala, tinha os tipos de neurônio, eu olhei para a professora, ela falou, Mari, nível de aprofundamento é muito gostoso de ver. E eles explicam certinho o que é um neurônio, como funciona o sistema nervoso. Aí você fala, tem 5 anos, eles são capazes, eles são competentes, basta a gente acreditar nisso, né? E aí vai o dilema dos pais na escolha da escola, né? Como a gente faz para conseguir que todos esses critérios cheguem num denominador comum? Culturalmente, quando a gente fala em escola particular, né, as pessoas decidem escola porque é próximo à casa, porque alguém indicou, porque tem uma estrutura física, que achou bonito, um parquinho, né? Mas tem muito mais critérios que precisam ser vistos. A maneira como os adultos se relacionam com a criança, qual a concepção de infância que a escola tem, quais são as técnicas que a escola utiliza para desenvolver toda a capacidade dessa criança, qual a formação continuada dos professores, e aqui a gente está num ponto assim que é muito importante, porque todo mundo precisa olhar para os professores com o respeito que eles merecem, não? É uma profissão assim lindíssima e que eu sempre falo para as meninas assim, nós como pedagogas, existe uma síndrome de vira-lata no sentido assim, não é tão importante essa profissão, mas se você for uma pedagoga muito bem fundamentada, você vai mudar vidas. Porque você vai orientar essa família, você vai trazer essa consciência do que o seu filho precisa melhorar para não repercutir lá na frente, né? Quer ver um exemplo? Uma criança que aprende a dizer não quando o amiguinho pega o brinquedo. Quando a gente vai em festa de aniversário, você que tem pequenininhos, né, passa por saia justa porque o amigo vai lá, pega o brinquedo. Exato. O que o adulto faz? Ele vai lá e faz pela criança. Vai mediar. Isso. Aí você vai dizer assim, diga para o seu amigo que você não gostou. E a criança aprende a dizer não gostei. Né? Quantos adultos você tem que não sabem dizer não porque isso não foi trabalhado na primeira infância? Então, se você tem uma professora, se você tem uma pedagoga que tem consciência, que sabe fazer essa mediação, você vai ter um reflexo muito bonito na educação dessa criança. Mariana,
Tudo isso é muito bonito, mas a gente tem uma realidade muito dura ao mesmo tempo, né? Chega a ser até meio conflitante pensar nisso, né? Às vezes até um pouco utópico em algumas realidades, porque é uma sociedade que ainda tem as mães como principais cuidadoras, tem muito abandono paterno, tem muita gente sem rede de apoio nenhuma, né? E que depende da creche pública, que muitas vezes não existe a vaga, né? Então, como a gente pode pensar em todos esses pilares da primeira infância que você falou, dentro dessa realidade, pelo menos numa contenção de danos, digamos assim, né? E que tipo de política pública, na sua visão, é primordial ser pensada pelos gestores? Aqui na Assembleia, por exemplo, a gente tem a Frente Parlamentar da Primeira Infância, que lida totalmente com esses assuntos, né? O que você daria como sugestão até para esse grupo? Eu acho que a consciência de toda essa base necessária, olhar para quem lida com a criança, seja a mãe, o pai, os avós, os professores, a sociedade, olhar para a infância com outros olhos. Porque se a gente tem uma sociedade que reflete a modificação, você acaba repercutindo isso nesse desenvolvimento, né? Então, pensar nessa criança que está numa escola pública, uma escola pública de qualidade, numa quantidade de crianças por sala, né? Porque a professora, ela vai fazer o melhor que ela pode, né? Mas se ela tiver 30, 40 crianças por sala, não vai ser a mesma coisa. Sobrecarregada, não tem como. Né? Então, claro, existem estratégias. Então, se a gente for ver assim, Reggio Emília, que é uma região da Itália que é considerada o berço da educação respeitosa, vamos dizer assim, elas têm até 20, 25 crianças por turma para 2 professores. Existem técnicas para você conseguir desenvolver um bom trabalho com 25 crianças na sala. Né? E é incrível de perceber assim, o quanto é possível com situações que às vezes a nossa cultura não conseguia enxergar. Quando eu transformei a minha escola, que era uma escola tradicional, numa escola mais respeitosa à infância, a gente se assustou com algumas possibilidades. Mas aí a gente foi cada vez mais estudando, indo mais a fundo, e a gente percebeu o reflexo disso nesse dia a dia. Então, eu acho que a sociedade passar a olhar com esse respeito que a infância merece desde o começo da vida, você vai ter um resultado a longo prazo, não é algo fácil, mas se for pensar em todas as camadas, né? Você vai ter menos pessoas presas no futuro, você vai ter menos problemas de saúde. Por quê? Porque se você cuidou dessa alimentação nos primeiros anos de vida, essa criança vai saber. Se você fez exercício, motor, movimento é fundamental na infância, né? Você vai ter menos problemas emocionais, porque essa infância teve esse investimento, né, socioemocional muito forte. Então, tudo vai repercutir, entende? Só que não é algo fácil, né? Não é algo que vai mudar do dia para a noite. Então, a gente tem que pensar nessa construção a longo prazo. Mariana, obrigada pela sua presença, foi muito legal te ouvir, aprender com você. Imagina, estou à disposição, eu quero que todo mundo que assista compreenda o quanto as crianças são capazes, são potentes, inteligentes e o quanto a gente tem essa responsabilidade de mostrar para a sociedade que as crianças, elas são literalmente o futuro, né? Mas com muita sustentação e base de estudo. Acho que isso faz uma diferença enorme. Não é só brincar pelo brincar, é entender como essa criança brinca, é oportunizar ferramentas interessantes desse brincar, é ter técnicas interessantes para que essa sociedade saiba lidar com a infância. Perfeito. Até separei uma frase para a gente encerrar aqui que é muito bonita. Ela diz assim: em vez de criar adultos que sobreviveram à sua infância, é possível criar pessoas extraordinárias por causa da sua infância. E assim a gente se despede, a gente fica por aqui esperando vocês em uma próxima edição do programa Assembleia Entrevista. Até mais!